técnica que mais vende na micropigmentação. Eu quero dividir com vocês das técnicas todas que a micropigmentação de sobrancelhas oferece, e são muitas, tá? Eu quero começar falando que a micropigmentação é multitécnicas, né? O profissional, depois de formado, que ele pega a técnica, ele vira um artista e ele pode criar várias composições de trabalho, misturando vários conceitos e técnicas diferentes. Ele pode desenvolver uma técnica pessoal sua, colocar o seu próprio nome. Então a micropigmentação é uma infinidade de efeitos e de técnica. Mas eu tô aqui hoje para falar da técnica que eu julgo importante ser a inicial para você começar com resultado financeiro na área da micropigmentação, a técnica que tem mais amplitude de indicação e que vai possibilitar você oferecer para mais pessoas diferentes o seu trabalho no início, já que no início da sua carreira seu objetivo é agariar o máximo de público possível, rentabilizar para você continuar crescendo e você continuar evoluindo. Mas prestem atenção, esse tema aqui hoje não é para falar qual é a técnica que eu, Juliana, gosto mais, não é para falar qual é a melhor técnica da micropigmentação, porque isso não existe, tá? A técnica que o profissional mais gosta, ele está muito relacionado ao seu pessoal, ao que ele se identificou, ao público, o público que ele tem procura com mais frequência. Isso tudo, depois de um tempo trabalhando, você vai poder identificar, você vai poder saber. Mas eu estou aqui para falar especificamente da técnica de micropigmentação de sombreamento artístico, que algumas pessoas chamam de shadow, outras pessoas chamam de esfumado, outras pessoas chamam de magic shadow, e aí tem algumas variações diferentes, mas que na verdade é aquela técnica sombreada. Então eu tô aqui para falar sobre isso. Isso não quer dizer que ela seja a minha técnica preferida. Eu amo a pluralidade da micropigmentação, eu amo a diversidade da micropigmentação. Durante muito tempo eu me dediquei a conhecer mais profundamente a área e acumular o máximo de ferramentas na minha mão para alcançar a satisfação do cliente que eu pudesse. Então eu tenho várias técnicas queridas e preferidas. Eu estou aqui para falar da técnica que vai ser a sua ferramenta inicial de trabalho com maior capacidade de conquistar clientes. Então, nesse sentido, para mim, a técnica que mais vende na micropigmentação para o iniciante é a técnica de sombreamento artístico, tá? E qual é o benefício, né, da gente falar sobre isso, né? Eu separei aqui alguns benefícios da gente trabalhar esse tema com vocês aqui, para vocês ficarem bem conscientes de como vai ser esse início do seu caminhar na área da micropigmentação. O primeiro benefício é passar para vocês uma estratégia de começo, né? Com uma técnica que ela te dê realmente mais possibilidades de ganho. Eu quero falar para você que no início da sua carreira você precisa atender, né? E você ainda não tem um posicionamento muito forte que faça a seleção do seu público, né? Um portfólio que você foque só aquela técnica que você é especializada e todo mundo que gosta daquele tipo é quem te procura. No início você nem sabe qual é a sua técnica preferida ainda. Na verdade, o seu objetivo no início é uma técnica que te permita atender o máximo de pessoas, uma técnica que tenha bastante indicação. Outra coisa é desmistificar uma crença muito grande da nossa época, que vem até de tempos e de técnicas antigas. A micropigmentação avançou, a micropigmentação caminhou muito mais e hoje em dia é um equívoco, é um mito falar que a única técnica natural é a fio a fio. A técnica de sombreamento, ela pode ser muito natural para você profissional, para o cliente também. O que define se a técnica será natural é a melhor indicação para aquele tipo de sobrancelha natural, original que a cliente tem. Porque se você tiver uma sobrancelha que não tem indicação de fios e você não conseguir misturar a trama fio a fio na sobrancelha da cliente de uma maneira que ela fique imperceptível, você vai ver ali aqueles tracejados, né, aquela diferença de uma área e outra, e ela vai ficar fio a fio e artificial. Ao passo que se você usar um sombreamento bem discreto, bem poroso, no fundo dos fios, sem margem, sem borda, você vai ter naturalidade
né? Você vai conservar a naturalidade com a melhor indicação para aquela sobrancelha. A micropigmentação evoluiu, eu preciso que vocês entendam isso. Quando você olha lá uma tatuagem do tatuador, toda linda, com vários sombreados, ela desenha o rosto de uma pessoa em terceira dimensão, né, na pessoa, você entende que a máquina e a agulha, a serviço de uma boa técnica, ela consegue produzir vários resultados distintos, vários resultados diferentes, e também é possível para nós micropigmentadores, seja com sombreado, seja com fios, seja com a junção de tudo, trazer um trabalho natural para esse cliente. Então esqueça, né, um objetivo, né, um benefício do nosso bate-papo de hoje é você tirar da sua mente, é esfumada, é sombreada, é sombreamento artístico, não é natural. Uma cliente muito branquinha, uma cliente muito lourinha, com a sobrancelha em sombreamento. Olha essa diferença. Olha como é que a sombra está encaixada dentro da sobrancelha original da cliente, né? Veja, isso é um pós imediato, né? Essa sobrancelha ela vai clarear e suavizar em torno de 30%. Pensa se você tem uma artificialidade nisso, né? Eu quero dividir com vocês assim a reflexão mesmo sobre a capacidade que o sombreamento tem de ser uma técnica natural que modifica completamente o olhar, a autoestima do cliente, conservando um grau de naturalidade. Antes e depois, olha esse sombreamento. Tá vendo que você consegue ver os pelos à frente como se fosse um fio a fio? Muitas das vezes ela até se confunde com o próprio fio a fio, porque aonde a sombra encaixa, aonde o fio da cliente fica protagonista, você tem aí a possibilidade de uma naturalidade muito expressiva. Tem vários resultados como esse lá no meu feed, depois vocês podem ver. Então eu queria tirar de vocês esse mito que o sombreamento artístico é uma técnica artificial e que só o fio a fio é natural. Tanto uma quanto outra podem ficar naturalíssimas, como também podem ficar artificiais, né? Depende da execução e da indicação que você escolhe para fazer essa técnica.